Quarto, a vida na Terra desenvolve-se quase que exclusivamente à luz do Sol. Plantas reúnem os fótons e convertem energia solar em energia química. Animais parasitam as plantas. A agricultura é apenas a colheita metódica da luz solar, usando plantas como relutantes intermediários. Somos, quase todos nós, movidos a energia solar. Por fim, as mudanças hereditárias chamadas mutações provêm a matéria-prima da evolução. Mutações, das quais a natureza seleciona seu novo inventário de formas de vida, são produzidas em parte por raios cósmicos, partículas de alta energia ejetadas quase à velocidade da luz em explosões de supernovas. A evolução da vida na Terra é movida em parte pelas mortes espetaculares de imensos e distantes sóis. Imagine-se levando um contador Geiger e um pedaço de urânio a um lugar profundo nos subterrâneos da Terra, uma mina de ouro, digamos, ou um tubo de lava, uma caverna escavada através da Terra por um rio de rocha derretida. Esse sensível contador bipa, quando exposto a raios gama ou a partículas muito carregadas de energia, como prótons e núcleos de hélio. Se o levarmos para perto do minério de urânio, que está emitindo núcleos de hélio numa degeneração nuclear espontânea, a frequência do contador, o número de Klee-Minuto, tem um aumento colossal. Se pusermos o minério de urânio numa vasilha pesada de chumbo, a frequência do contador cai de maneira substancial. O chumbo absorveu a radiação do urânio. Mas ainda se ouvem alguns cliques. Desses cliques remanescentes, uma fração vem da radioatividade natural das paredes da caverna. Porém, há mais cliques do que os atribuíveis à radioatividade. Alguns deles são causados por partículas carregadas de alta energia que penetram pelo teto. Estamos ouvindo os raios cósmicos, produzidos em outra época nas profundezas do espaço. Raios cósmicos, sobretudo elétrons e prótons, bombardearam a Terra durante toda a história da vida em nosso planeta. Uma estrela se destrói a milhares de anos-luz de distância e produz raios cósmicos que percorrem em espiral a Via Láctea durante milhões de anos, até que, por acaso, alguns deles atingem a Terra e nosso material hereditário. Talvez algumas etapas-chave no desenvolvimento do código genético, ou a explosão do Cambriano, ou a postura bípede de nossos ancestrais tenham sido desencadeadas por raios cósmicos. No dia 4 de julho de 1054, astrônomos chineses registraram o que chamaram de estrela hóspede na constelação de Touro. Uma estrela nunca antes vista era mais brilhante do que qualquer outra no céu. A uma distância de meia volta ao mundo dali, no sudoeste americano, havia então uma cultura de alto nível, com rica tradição astronômica, que também testemunhou a existência dessa nova e brilhante estrela. C. De datação feita com carbono 14 para o carvão remanescente de uma fogueira. Sabemos que em meados do século XI alguns Anasazes, antepassados dos Hopis de hoje, viviam sob uma protuberância suspensa de rocha no que atualmente é o estado do Novo México. Um deles parece ter feito, protegido do clima por aquela saliência no penhasco, um desenho da nova estrela. Sua posição em relação à lua crescente corresponderia exatamente ao que foi descrito quanto à estrela. Há também a impressão de uma mão, talvez a assinatura do artista. Essa estrela notável a 5.000 anos-luz de distância, é hoje chamada de supernova do Caranguejo, porque um astrônomo, séculos depois, sabeis lá por quê, lembrava um caranguejo quando viu pelo telescópio os remanescentes de sua explosão. A nebulosa do Caranguejo é o que resta de uma estrela imensa que explodiu. A explosão foi avistada da Terra a olho nu durante 3 meses. Visível com facilidade à luz do dia, sua claridade à noite era suficiente para iluminar a leitura. Uma supernova ocorre, em determinada galáxia, em média uma vez em cada século. Durante o tempo de vida de uma galáxia típica, cerca de 10 bilhões de anos, 100 milhões de estrelas terão explodido. Uma grande quantidade, mas uma só estrela em cada 1000. Na Via Láctea, após o evento de 1054, houve uma supernova observada em 1572 e descrita por Tycho Brahe, e outra, logo depois, em 1604, descrita por Johannes Kepler. Infelizmente, nenhuma explosão de supernova foi observada em nossa galáxia desde a invenção do telescópio, e os astrônomos vêm tentando isso em vão há séculos. Supernovas agora costumam ser observadas em outras galáxias. Entre minhas candidatas, a sentença que mais assombrou um astrônomo no século XX figura esta, de um artigo de David Helfand e Knox Long, na edição de 6 de dezembro de 1979 da revista Nature em 5 de março de 1979. Uma erupção extremamente intensa de raios-X e raios gama foi registrada pelas 9 espaçonaves interplanetárias da rede de sensores de erupções, e localizada por aferição de tempo de voo, numa posição coincidente com a dos remanescentes da supernova N49 na Grande Nuvem de Magalhães.
A Grande Nuvem de Magalhães, assim chamada porque o primeiro habitante do hemisfério norte a notá-la foi Fernão de Magalhães, é uma pequena galáxia satélite da Via Láctea, a 180 mil anos-luz de distância. Existe também, como se pode depreender, uma pequena nuvem de Magalhães. No entanto, no mesmo número da Nature, I.P. Mazets e seus colegas do Instituto IOF de Leningrado que observaram essa fonte com o detector de irrupções de raio gama a bordo das espaçonaves Venera 11 e Venera 12. Em seu caminho para pousar em Vênus, alegam que o que estava sendo visto era o lampejo de um pulsar a apenas algumas centenas de anos-luz de distância. Mas apesar da estreita coincidência de posição, Helfand e Long não insistem em que a irrupção de raios gama esteja associada a um remanescente de supernova. Cautelosos, consideram muitas alternativas, entre as quais a surpreendente possibilidade que a fonte esteja dentro do sistema solar. Talvez fosse o escapamento de uma espaçonave alienígena em seu longo caminho para casa. Mas a eclosão de fogos estelares na N49 é uma hipótese mais simples. Temos certeza de que essas coisas chamadas supernovas existem. O destino do sistema solar interior quando o Sol se tornar uma gigante vermelha é bastante sombrio. Mas pelo menos os planetas não serão derretidos ou fritados por uma supernova em erupção. Essa é uma sina reservada a planetas que estão próximos de estrelas com mais massa do que o Sol. Como essas estrelas com temperaturas e pressões mais elevadas consomem mais rápido seu estoque de combustível nuclear. Seu tempo de vida é muito mais curto que o do Sol. Uma estrela com 10 vezes mais massa que o Sol é capaz de converter estavelmente hidrogênio em hélio durante apenas uns poucos milhões de anos antes de passar brevemente para reações nucleares mais exóticas. Assim, é quase certo que não haja tempo suficiente para a evolução de formas avançadas de vida em quaisquer dos planetas que a acompanhem. E seria raro que seres em outro lugar pudessem saber que sua estrela se tornaria uma supernova se vivessem o bastante para compreender supernovas. Isso significaria ser improvável que sua estrela se tornasse uma. A condição preliminar necessária para a explosão de uma supernova é a geração, por fusão de silício, de um massivo núcleo de ferro. Sob enorme pressão, os elétrons livres no interior estelar são forçados a se mesclar com os prótons do núcleo do ferro. As cargas elétricas iguais e opostas se anulando mutuamente o interior da estrela, torna-se um único núcleo atômico gigante, que ocupa um volume muito menor do que os elétrons e núcleos de ferro precursores. Esse núcleo implode com violência, o exterior ricocheteia, e disso resulta uma explosão de supernova. Uma supernova pode ser mais luminosa do que a radiância combinada de todas as outras estrelas na galáxia na qual está contida. Todas essas recém-surgidas estrelas supergigantes branco-azuladas em Órion estão destinadas, dentro de alguns milhões de anos, a se tornarem supernovas, num contínuo espetáculo de fogos de artifício na constelação do Caçador. A impressionante explosão de supernova ejeta no espaço a maior parte da matéria da estrela precursora. Um pouco de hidrogênio e hélio residuais e significativas quantidades de outros átomos, de carbono e silício, ferro e urânio. Fica restando um núcleo de nêutrons quentes, mantido unido por forças nucleares. Um único e massivo núcleo atômico com peso atômico de cerca de 1056. Um Sol com 30 km de diâmetro. Um pequeno fragmento encolhido. Denso. Ressecado. Uma estrela de nêutrons em rápida rotação. Quando o núcleo de uma gigante vermelha massiva colapsa para formar essa estrela de nêutrons, ela gira mais rápido. A estrela de nêutrons no centro da nebulosa do Caranguejo é um imenso núcleo atômico com um tamanho aproximado de Manhattan, girando 30 vezes por segundo. Seu poderoso campo magnético, ampliado durante o colapso, atrai e aprisiona partículas, um pouco como faz o muito menor campo magnético de Júpiter. Os elétrons no campo magnético em rotação emitem feixes de radiação não só em frequências de rádio, mas também como luz visível. Se ocorrer de a Terra se encontrar no feixe emitido por esse farol cósmico, nós o veremos lampejar a cada rotação. É por isso que o chamamos de pulsar. Piscando como se fossem metrônomos cósmicos, os pulsares são mais precisos que o mais preciso relógio comum. A tomada de tempo a longo prazo da pulsação de alguns pulsares, por exemplo, a do chamado PSR 032954, sugere que talvez seja concebível que um planeta possa sobreviver à evolução de uma estrela para um pulsar, ou que um planeta seja capturado no momento posterior. Eu me pergunto qual seria o aspecto do céu visto da superfície de um desses planetas. Uma colher de chá de matéria de uma estrela de nêutrons pesa o mesmo que uma montanha comum. Tanto que, se você tivesse um pedaço dela e a deixasse cair, seria difícil conseguir evitar isso. Ela poderia passar sem esforço pela Terra, assim como uma pedra que cai passa pelo ar, cravando um buraco enquanto atravessa de cabo a rabo o planeta, e surge no outro lado, talvez na China.
Pode ser que houvesse pessoas por perto, dando uma volta, cuidando de seus próprios assuntos, quando um pequeno pedaço de matéria de uma estrela de nêutrons surgisse do solo, flutuasse por um instante e voltasse para o interior da Terra, proporcionando ao menos alguma diversão na rotina do dia. Se um fragmento de matéria de uma estrela de nêutrons caísse de uma região próxima do espaço sobre a Terra, que está girando por baixo, ele mergulharia repetidas vezes através dela em rotação, perfurando centenas de milhares de buracos antes que o atrito com o interior de nosso planeta acabasse detendo o movimento. Antes de ele afinal parar no centro da Terra, o interior desta teria por breve tempo o aspecto de um queijo suíço, até que o fluxo subterrâneo de rocha e metal curasse suas feridas. Ainda bem que não se conhecem na Terra grandes fragmentos de matéria de estrela de nêutrons. Mas fragmentos pequenos estão por toda parte. O assombroso poder das estrelas de nêutrons nos espreita no núcleo de cada átomo, oculto em cada xícara de chá e em cada arganaz, cada inspiração de ar, cada torta de maçã. A estrela de nêutrons nos ensina a ter respeito pelo que é comum. Uma estrela como o Sol terminará seus dias, como vimos, como uma gigante vermelha, e depois uma anã branca. Uma estrela em colapso com 2 vezes a massa do Sol se tornará uma supernova, e depois uma estrela de nêutrons. Mas uma estrela com massa ainda maior, que ficou depois de sua fase de supernova com, digamos, 5 vezes a massa do Sol, tem uma sina ainda mais marcante reservada para ela. Sua gravidade a transformará num buraco negro. Suponha que tenhamos uma máquina mágica de gravitação, um dispositivo com o qual sejamos capazes de controlar a gravidade da Terra. Talvez fazendo avançar um ponteiro no mostrador. Primeiro o mostrador é regulado para 1 gram. E tudo se comporta como nos acostumamos a esperar que se comporte. Os animais e plantas na Terra, e as estruturas de nossas construções evoluíram, todos, ou foram projetados para 1 gram. Se a gravidade fosse muito menor do que isso, poderia haver formatos altos e espichados que não tropeçariam ou desabariam devido ao próprio peso. Se a gravidade fosse muito maior, plantas, animais e a arquitetura teriam de ser baixos, atarracados e robustos para não entrarem em colapso. Mas mesmo num campo gravitacional muito forte, a luz viajaria em linha reta como viaja, é claro, na vida diária. Considera um possível grupo típico de seres terrenos no chá descrito em Alice no País das Maravilhas. À medida que diminuímos a gravidade, as coisas pesam menos. Perto de 0 G, o menor movimento faz nossos amigos flutuar e se chocar no ar. O chá derramado ou qualquer outro líquido forma glóbulos esféricos palpitando no ar. A tensão superficial do líquido supera a gravidade. Por toda parte há bolhas de chá. Se agora regularmos o mostrador de novo para 1 G, haverá uma chuva de chá. Quando aumentarmos um pouco mais de 1, digamos para 3 ou 4, tudo se imobiliza. Mesmo mover uma pata requer um esforço enorme. Como um gesto de bondade, retiramos nossos amigos do domínio da máquina de gravidade antes de ajustarmos para uma gravidade ainda maior. O feixe de luz de uma lanterna viaja em perfeita linha reta até onde conseguimos vê-lo tanto a alguns G quanto a 0 G. A 1000 G o facho ainda é reto, mas as árvores foram esmagadas e achatadas. A 100.000 G rochas são esmigalhadas por seu próprio peso. A partir daí nada sobreviverá, exceto por uma dispensa especial, o gato de Cheshire. Quando a gravidade chega perto de 1 bilhão de G, algo ainda mais estranho acontece. O facho de luz que até agora seguia reto para o céu, começa a se curvar. Submetida a acelerações gravitacionais fortíssimas, a luz é puxada de volta para o solo junto a nós. Agora o cósmico gato de Cheshire desapareceu, só seu riso gravitacional permanece. Quando a gravidade é forte o suficiente, nada, nem a luz, pode escapar. Um lugar assim é chamado de buraco negro. Enigmaticamente indiferente às suas cercanias, ele é uma espécie de gato de Cheshire cósmico. Quando a densidade e a gravidade se tornam bastante altas, o buraco negro dá uma piscadela e desaparece de nosso universo. Por isso é chamado de negro. Nenhuma luz escapa a ele. Em seu interior, como a luz fica presa lá, as coisas podem ser atrativamente bem iluminadas. Mesmo sendo um buraco negro invisível do lado de fora, sua presença gravitacional pode ser palpável. Numa viagem interestelar, você não prestar atenção, pode ser arrastado sem volta para sendo seu corpo desagradavelmente espichado até se tornar um fio longo e fino. Porém a matéria que se agrega num disco que circunda o buraco negro será uma visão que valerá a pena recordar, no improvável caso de você sobreviver a essa viagem. Reações termonucleares no interior solar sustentam as camadas exteriores do Sol, e adiam por bilhões de anos um catastrófico colapso gravitacional. Nas anãs brancas, a pressão dos elétrons destituídos de seus núcleos é que sustenta a estrela. Nas estrelas de nêutrons, a pressão dos nêutrons evita a ação da gravidade. Mas numa estrela mais velha, remanescentes explosões de supernova e outras impetuosidades com mais de várias vezes a massa do Sol,
Não há forças conhecidas que possam impedir o colapso. A estrela sofre um incrível encolhimento, gira, avermelha-se e desaparece. Uma estrela com massa 20 vezes maior que a do Sol encolherá até ter o tamanho da grande Los Angeles. A esmagadora gravidade chega a Miss 10 Gen. E a estrela desliza para uma rachadura autogerada no contínuo do espaço-tempo e desaparece do nosso universo. Buracos negros foram imaginados pela primeira vez pelo astrônomo inglês John Michell em 1783. Mas a ideia parecia tão bizarra que de modo geral foi ignorada até bem pouco tempo atrás. Então, para assombro de muitos, entre os quais vários astrônomos, descobriu-se de fato evidência da existência de buracos negros no espaço. A atmosfera da Terra é opaca para raios-x. Para determinar se objetos astronômicos emitem luz com esses comprimentos de onda curtos, um telescópio de raios-x tem de ser posicionado a grande altitude. O primeiro observatório de raios-x foi resultado de extraordinário esforço internacional. Posto em órbita pelos Estados Unidos a partir de uma plataforma de lançamento italiana no Oceano Índico, ao largo da costa do Quênia chamado Uhuru, palavra Swahili, para a liberdade. Em 1971, Uhuru descobriu uma notável e brilhante fonte de raio-x na constelação do Cisne, cintilando 1000 vezes por segundo. Essa fonte, que foi chamada de Cygnus X1, deve portanto ser muito pequena. Qualquer que seja o motivo para a cintilação, a informação de quando ligar e desligar não pode cruzar CIG-X1 com mais velocidade do que a da luz, 300.000 km por segundo. Assim, CYG-X1 não pode ter mais de 300.000 km, 11.300 km de diâmetro. Algo do tamanho de um asteroide é uma fonte brilhante e cintilante de raios-x, visível a distâncias interestelares. O que poderia ser CIG-X1 está no exato lugar no céu em que se encontra uma estrela supergigante azul e quente, que na luz visível se revela como tendo próxima a ela uma companheira massiva mas invisível, que gravitacionalmente a puxa primeiro numa direção, depois em outra. A massa da companheira é cerca de 10 vezes a do Sol. A supergigante seria uma improvável fonte de raios-x, e é tentador identificar a companheira inferida na luz visível com a fonte detectada na luz de raio-x. Porém, um objeto invisível que pesa 10 vezes mais que o Sol, e que colapsou para um volume do tamanho de um asteroide só, pode ser um buraco negro. É plausível que os raios-x sejam gerados por atrito no disco de gás e poeira agregado em torno de CIG-X1 a partir de sua companheira supergigante. Em outras estrelas, chamadas V861, Scorpii, GIX-3, a Cassiopeia, a remanescente de uma supernova cuja luz teria chegado à Terra no século XVII, quando havia um bom número de astrônomos. Mas ninguém relatou a explosão. Talvez, como sugeriu Isher Shklovsky, haja um buraco negro escondido lá, que engoliu o núcleo da estrela explodida e abafou os fogos da supernova. Telescópios no espaço são os meios para examinar esses cacos e fragmentos de dados que podem ser a pista, o rastro de lendário buraco negro. Um artifício útil para compreender buracos negros é pensar na curvatura do espaço. Considere uma superfície plana, flexível, bidimensional, como um pedaço de papel quadriculado feito de borracha. Se deixarmos cair sobre ele uma pequena massa, a superfície se deforma ou afunda. Uma bola de gude rola em torno dessa depressão numa órbita semelhante à de um planeta em torno do Sol. Nessa interpretação, que devemos a Einstein, a gravidade é uma distorção no tecido do espaço. Em nosso exemplo, vemos um espaço bidimensional ser distorcido por uma massa para uma terceira dimensão física. Imagine que vivemos num universo tridimensional, que é localmente distorcido por matéria para uma quarta dimensão que não somos capazes de perceber de maneira direta. Quanto maior a massa local, mais intensa a gravidade local, e mais acentuada a depressão, distorção ou deformação do espaço. Nessa analogia, um buraco negro é uma espécie de poço sem fundo. O que aconteceria se você caísse dentro dele visto de fora? Você levaria um tempo infinito para cair, porque todos os seus relógios mecânicos e biológicos seriam percebidos como tendo parado. Mas de seu ponto de vista, todos os relógios estariam funcionando normalmente. Se de algum modo conseguisse sobreviver às forças de maré e ao fluxo de radiação, e suposição provável se o buraco negro estivesse girando, é possível que você surgisse em outra parte do espaço-tempo, outro lugar no espaço, outro lugar no tempo. A existência desses buracos de vermes ou de minhocas no espaço, parecidos com os de uma maçã, foi seriamente sugerida. Conquanto não se tenha provado de modo algum que eles de fato existem, será que tais túneis de gravidade serviriam como uma espécie de metrô interestelar, ou intergaláctico, que nos permitiria viajar a lugares inacessíveis com muito mais rapidez do que poderíamos por meios normais? Poderiam os buracos negros funcionar como máquinas do tempo?
levando-nos a um passado remoto ou a um futuro distante. O fato de que essas ideias estejam sendo discutidas, mesmo que não totalmente a sério, demonstra quão surreal o universo pode ser. Somos, no mais profundo sentido do termo, filhos do cosmos. Pense no calor do sol em seu rosto voltado para cima num dia de verão. Sem nuvens, pense em como é perigoso olhar direto para ele. A 150 milhões de quilômetros de distância reconhecemos seu poder. O que sentiríamos em sua superfície ardente e auto-iluminada, ou imersos em seu coração de fogo nuclear? O sol nos aquece, nos alimenta e permite que enxerguemos. Ele fecunda a terra. Seu poder está além da experiência humana. E pássaros saúdam o alvorecer com audível êxtase. Até organismos unicelulares sabem nadar em direção à luz. Nossos ancestrais adoravam o sol Bami, e estavam longe de ser tolos. Apesar dele ser uma estrela comum, até medíocre. Se temos de cultuar um poder maior do que nós mesmos, não faz sentido reverenciar o sol e as estrelas. Oculta em toda investigação astronômica. Às vezes soterrada tão fundo que nem o próprio pesquisador tem ciência de sua presença, subjaz uma semente de reverente temor. A galáxia é um continente inexplorado cheio de seres exóticos de dimensões estelares. Fizemos um reconhecimento preliminar e conhecemos alguns de seus habitantes. Alguns deles se parecem com seres que conhecemos. Outros são bizarros, além de nossas mais irrestritas fantasias. Mas estamos apenas no comecinho de nossa exploração. Viagens de descobertas no passado sugerem que muitos dos habitantes mais interessantes do continente galáctico continuam desconhecidos e imprevisíveis. Fora da galáxia, não muito longe, é quase certo que existem planetas, orbitando estrelas nas nuvens de Magalhães e nos aglomerados globulares que circundam a Via Láctea. Esses mundos ofereceriam uma vista deslumbrante do nascer da galáxia, uma enorme forma em espiral contendo 400 bilhões de habitantes estelares, com nuvens de gás em colapso, sistemas planetários em condensação, supergigantes luminosas, estrelas de meia-idade estáveis, gigantes vermelhas, anãs brancas, nebulosas planetárias, novas, supernovas, estrelas de nêutrons e buracos negros. Esse mundo deixaria claro, como já começa a ser claro para nós, como nossa matéria, nossas formas, e muito de nosso jeito de ser são determinados pela profunda conexão da vida com o cosmos. Dentro das estrelas, dois hidrogênios podem se fundir, formando um isótopo de hidrogênio chamado de deutério, possuidor de um próton e um nêutron. Através do deutério é então formado o hélio. Esse ciclo se chama cadeia próton-próton, e é responsável por boa parte da energia do Sol, nRT. Embora suas massas sejam incrivelmente pequenas, hoje sabemos que neutrinos possuem massa. Sendo assim, por possuir massa, eles viajam quase à velocidade da luz. nRT. Esse problema só foi satisfatoriamente resolvido em 1998. nRT. Isso nem sempre é verdade. Existe uma classe de supernova que surge de um sistema binário. Esse tipo de supernova foi diretamente responsável pela descoberta da aceleração do universo, que rendeu o Prêmio Nobel de Física em 2011 a Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt e Adam G. Rees. nRT. Em 1987, uma supernova explodiu na Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia satélite da Via Láctea. Foi a primeira observação com equipamentos modernos desse fenômeno. nRT. O estudo da composição do universo, questão central da cosmologia, mostrou que o cosmos é muito mais estranho do que Sagan e outros cientistas de sua época poderiam supor. Hoje, as evidências apontam que toda a matéria comum, a que formam as galáxias, os elementos químicos e, em última instância, a nós mesmos, compõe apenas 5 da densidade atual do universo. Outros aproximadamente 25 são formados pela matéria escura, uma matéria que não interage com a luz, mas cuja massa é responsável pela formação e aglomeração das galáxias e aglomerados. O restante do universo é composto por um fluido completamente estranho à energia escura, que possui a inesperada propriedade de acelerar a expansão do universo, atuando como uma matéria antigravitacional. A descoberta da aceleração do universo rendeu o Nobel de Física a Rees, Perlmutter e Schmidt, em 2011. nRT-10. Na beira da eternidade. Existe uma via elevada, conspícua no céu claro, chamada Via Láctea, que brilha com seu próprio brilho. Por ela seguem os deuses para a morada do grande tronante e seu palácio real. Aqui os célebres e poderosos habitantes do céu têm seus lares. Essa é a região que eu poderia ousar chamar de Via Palatina do grande firmamento. Ovídio. Metamorfoses. Roma, século I. Alguns homens tolos declaram que um Criador fez o mundo. A doutrina de que o mundo foi criado é mal concebida e deveria ser rejeitada. Se Deus criou o mundo,
onde estava ele antes da criação? Como Deus conseguiu fazer o mundo sem dispor de matéria-prima? Se você disser que primeiro ele a fez, e depois o mundo, estará diante de uma infindável regressão. Saiba que o mundo é incriado, assim como o próprio tempo não tem começo nem fim. E se baseia nos princípios. É Jina Sena. O Mahapurana, a grande lenda, século IX, 10 ou 20 bilhões de anos atrás, algo aconteceu, o Big Bang, evento que deu início ao nosso universo. Porque aconteceu é o maior mistério que conhecemos. O que aconteceu é razoavelmente claro. Toda a matéria e energia que existe hoje no universo estava concentrada numa densidade elevadíssima. Uma espécie de ovo cósmico, reminiscente dos mitos da criação em muitas culturas, talvez num ponto matemático sem nenhuma dimensão. Não é que toda a matéria e energia estivesse espremida num canto qualquer do nosso universo atual, e sim que o universo inteiro, matéria, energia e o espaço que preenchem, ocupavam um volume muito pequeno. Não havia nele muito espaço para que ocorressem eventos. Naquela titânica explosão cósmica, o universo começou uma expansão que nunca mais cessou. É ilusório descrever a expansão do universo como uma espécie de bolha que se distende, vista do lado de fora. Por definição, nada daquilo sobre o que poderemos saber um dia estava do lado de fora. Melhor é pensar nisto do lado de dentro. Talvez com linhas de grade imaginadas para aderir ao tecido do espaço em movimento, expandindo-se de modo uniforme em todas as direções. À medida que o espaço se esticava, a matéria e a energia no universo se expandiam com ele e esfriavam com rapidez. A radiação da bola de fogo cósmica que, então como agora, enchia o universo percorria o espectro de raios gama a raios X para a luz ultravioleta, para as cores do arco-íris do espectro visível, para o infravermelho e as regiões do rádio. Os remanescentes daquela bola de fogo, a radiação cósmica de fundo, emanando de todas as partes do céu, podem hoje ser detectados por radiotelescópios. No universo primordial, o espaço era brilhantemente iluminado. Com o passar do tempo, o tecido espacial continuou a se expandir, a radiação esfriou, e na luz visível normal, pela primeira vez o espaço ficou escuro. Que como é hoje em dia. O universo primordial era cheio de radiação e de muita matéria, originalmente hidrogênio e hélio, formados por partículas elementares na densa bola de fogo primal. Havia muito pouco a ser visto, se é que havia alguém por perto para ver. Depois, pequenos bolsões de gás, pequenas irregularidades começaram a aumentar. Formaram-se caixas de vastas e diáfanas nuvens de gás, colônias de grandes coisas pesadas que giravam devagar, brilhando de maneira constante. Cada uma delas uma espécie de monstro que mais tarde conteria 100 bilhões de pontos resplandecentes. Tinham-se formado as maiores estruturas visíveis no universo. Nós as vemos hoje. Nós mesmos habitamos um canto perdido de uma delas. Nós as chamamos de galáxias. Cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang, a distribuição de matéria pelo universo ficou um pouco encaroçada, talvez, devido ao fato de que o próprio Big Bang não tinha sido perfeitamente unido. A matéria estava mais densamente compactada nesses caroços do que em outros lugares. Sua gravidade arrastou para eles quantidades substanciais do gás que lhes estava próximo, fazendo crescer as nuvens de hidrogênio e hélio, destinadas a se tornar aglomerados de galáxias. Uma irregularidade inicial muito pequena foi suficiente para produzir mais tarde substanciais condensações. Com a continuação do colapso gravitacional, as galáxias primordiais giravam cada vez mais rápido, devido à conservação do momento angular. Algumas se achataram, comprimindo-se ao longo do eixo de rotação, onde a gravidade não é equilibrada pela força centrífuga. Essas se tornaram as primeiras galáxias espirais, grandes cataventos de matéria rodando no espaço aberto. Outras protogaláxias com gravidade mais fraca, ou com menos rotação inicial, se achataram muito pouco e se tornaram as primeiras galáxias elípticas. Em todo o cosmos existem galáxias muito semelhantes, como se tivessem sido estampadas do mesmo molde, porque aquelas leis simples da natureza, da gravidade e da conservação do momento angular são as mesmas em todo o universo. A mesma física que atua nos corpos que caem e nas piruetas de patinadores no gelo aqui embaixo, no microcosmo da Terra, é a que faz as galáxias lá em cima, no macrocosmo do universo. Dentro das galáxias nascentes, nuvens muito menores também estavam passando por um colapso gravitacional. As temperaturas interiores ficaram muito elevadas, foram iniciadas reações termonucleares, e surgiram as primeiras estrelas.